Estamos aí com a professora Carol. Carol é graduada em Ciência Biológica pela Universidade Paulista de 2011. Né? Ela tem um mestrado em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Londrina, de 2015. Ela é doutora em Ciência e Biologia pela Universidade Estadual de Londrina. Né? Atualmente, ela está na área de ensino de pesquisa sobre ecologia, biogeografia, conservação de mamíferos, né? Atual professora da Unicerrado, lá de Goiatuba, Goiás. Especializadas em morcegos, então convido aí a Carol a falar um pouquinho de a relação entre os morcegos e o Covid-19, mitos e verdades. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. Boa noite, Nath. Queria começar agradecendo pelo convite, Anderson, e a todo o pessoal da NatBio pelo convite, pela organização dessa noite de palestras. Bom, você já me apresentou, né? Eu sou especialista em morcegos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da relação dos morcegos com a nova pandemia da Covid-19. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela aqui, preparei alguns slides. Vamos começar a conhecer quem são os morcegos, né? Então, os morcegos, eles são mamíferos, são a segunda ordem de mamíferos mais diversa do mundo, só ficam atrás dos roedores. No mundo existem pelo menos 1.400 espécies, então esse handbook é o último livro, né, com o levantamento das espécies de morcegos do mundo todo. E no Brasil são catalogadas até agora pelo menos 181 espécies de morcegos. Então, como eu acabei de falar, eles são o segundo grupo, taxonomicamente, o que isso quer dizer? Em número de espécies, né? Então, são o segundo grupo em número de espécies mais diverso, ficando atrás somente de roedores. No entanto, eles são o primeiro grupo morfologicamente e funcionalmente mais diverso de mamíferos. O que isso quer dizer? Que em características morfológicas, né, e em diversidade funcional, ou seja, itens que os morcegos se alimentam em locais em que eles se abrigam, eles são mais diversos que qualquer outro grupo de mamíferos. Então, não existe nenhum outro grupo de mamíferos que tenha tanta diversidade morfológica e de itens alimentares dentro de um só grupo como o dos morcegos. A gente vai ver isso daí já já. Cerca de 15% das espécies de morcegos do mundo ocorre no Brasil. Então, só a fauna de morcegos do Brasil, ela representa 25% de todos os mamíferos do nosso país. E isso é um número bastante expressivo. Então, aqui eu coloquei algumas fotinhas só para ilustrar que os morcegos são mamíferos mesmo, né? Então, eles têm pelos, mamas, e o filhote, ele se amamenta, né, na sua mãe. Os morcegos, eles desenvolveram a capacidade de voar, então é o único grupo de mamíferos com real capacidade de voo, diferente, por exemplo, daqueles esquilos, planadores, eles voam de fato. Isso se dá devido ao desenvolvimento embriológico diferenciado por causa de uma proteína chamada BMP2, que faz com que os dedos dos morcegos cresçam mais do que o normal, e a partir daí desenvolve-se essa membrana, né, entre os dedos. Então, na verdade, a asa de um morcego nada mais né, é um órgão homólogo ao nosso braço, então é como se fosse o braço, né, antebraço, braço e os dedos com uma membrana entre esses órgãos. Os morcegos não são cegos, no entanto, eles utilizam um mecanismo de visão muito mais preciso do que só a visão, um mecanismo de localização, né, muito mais preciso do que a visão, que a gente chama de ecolocalização. Esse mecanismo, ele é baseado no ultrassom. Então, o morcego, ele emite ultrassons. Esse ultrassom, quando ele bate no objeto e ele volta na forma de um eco para o morcego. Esse eco forma no cérebro do morcego uma imagem tridimensional que fala onde o objeto está no espaço, né? Então, posição, distância do objeto, como ele se movimenta e a forma do objeto. Então, é um mecanismo muito mais preciso do que a visão. No entanto, eles também utilizam a visão para se localizar espacialmente, eles não são cegos. Então, aqui não bastasse a representatividade em número de espécies dos morcegos e em variedade morfológica, como eu falei para vocês, agora que está ilustrando. Então, a gente tem morcegos, por exemplo, que tem esse apêndice no nariz aqui, né, que parece um chifrinho, mas que o nome é folha nasal. Existem morcegos que têm essa folha nasal em formato de ferradura. Existem morcegos que não têm a folha nasal.
morcegos que têm orelhas mais arredondadas e menores, morcegos com orelhas mais longas. Então, diversas cores. Aqui a gente tem um morcego laranja, mais alaranjado, um morcego mais castanho com listras brancas. Existem morcegos que são mais enegrecidos, morcegos ruivos. Então, é uma variedade de formas, de tamanhos, e também existe a variedade alimentar, né? Então, morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue, como esse exemplo aqui da foto, morcegos frugívoros, que se alimentam de frutos, morcegos insetívoros, que consomem insetos, morcegos polinizadores, que se alimentam de néctar, morcegos piscívoros, que se alimentam só de peixes, e os morcegos carnívoros ou onívoros, que se alimentam de outros pequenos vertebrados e até mesmo de outros morcegos. E se a primeira impressão é a que fica, né? Eu prefiro começar falando todo o lado bom dos morcegos. Na verdade, só tem lado bom. Mas vamos lá. E aí eu pergunto para vocês e espero que vocês saiam com a mesma impressão que eu ao final da palestra, né? Os morcegos, eles são vilões, heróis ou vítimas, né? Para mim, eles são sempre heróis e vítimas, mas nunca vilões. Então, os morcegos frugívoros, por exemplo, eles são importantíssimos para a dispersão de sementes. Eles fazem um trabalho fundamental de dispersão de sementes, que é essencial para a manutenção de florestas. Então, a relação morcegos e frutos é, de fato, uma interação que gera florestas. E essa interação morcegos-frutos, ela é usada a favor do ser humano, por exemplo, para a dispersão de plantas comerciais, em áreas de reflorestamento. Então, os morcegos, eles gostam de se alimentar principalmente de plantas que a gente chama de plantas pioneiras, que são aquelas plantas que chegam primeiro numa área que acabou de ser degradada, que vão começar a sucessão florestal, né? Da onde uma floresta começa a se desenvolver. Então, os morcegos, eles podem ser usados a favor desses reflorestamentos, porque eles vão levar as sementinhas das plantas que eles se alimentaram, que são essas plantas pioneiras, que vão se estabelecer no ambiente e criar condições para que essa floresta vá passando por mais estágios cada vez mais complexos de sucessão ecológica, como a gente chama. Então, eles são muito importantes. E aí, alguns estudos usam óleos essenciais com cheiros de frutos comerciais, por exemplo, para atrair os morcegos para essas áreas onde tem plantas pioneiras e querem que faça essa dispersão natural. Então, esse uso de óleo essencial ele é comum, atrai o morcego pelo cheiro, ele se alimenta das plantas que tem lá, que são as plantas pioneiras, e auxilia na dispersão. Mas eles também podem ser usados para dispersar sementes de plantas comerciais e aumentar a produtividade dessas plantas comerciais também. Os morcegos nectarívoros, né, eles fazem o mesmo trabalho que as abelhas e que diversos outros invertebrados polinizadores, que o beija-flor, que é a polinização. Então, quando ele vai se alimentar do néctar de uma planta, eles possuem a morfologia toda especializada. Então, eles são morcegos menores, mais delicados, eles possuem esse focinho bastante alongado e essa língua que chega de 9 a 10 centímetros, né? Para entrar mesmo dentro da flor, para ele conseguir se alimentar do néctar dessa flor. E quando ele faz isso, ele se lambuza todo de pólen e ao se alimentar de outra flor, ele faz a polinização. E eles são essenciais. Existem plantas que são polinizadas só por morcegos, né? A polinização natural, por exemplo, da banana é só por morcegos. Eles já foi testado também polinização de plantas comerciais por morcegos, como por exemplo caju, manga, maracujá, demonstrando que eles têm potencial de aumentar a produtividade dessas plantas comerciais. No México, existe um exemplo muito famoso da importância desses morcegos nectarívoros para a economia do México, porque o México, uma coisa que gera bastante economia lá é a tequila, né? A produção de tequila a partir de uma planta, de um cacto chamado agave. O agave, ele só é polinizado por 2 espécies de morcegos. E há umas décadas atrás, essas 2 espécies de morcegos, elas ainda são ameaçadas, mas elas estavam mais ameaçadas. O agave estava ameaçado de extinção por causa da forma em que os produtores mantinham esses campos de agave, né? Eles não deixavam os morcegos polinizar os agaves, eles cortavam a flor antes para a planta gastar menos energia, né? Quando a planta ela dá a flor, ela está gastando energia para reprodução.
O gasto de energia significa gasto de açúcar na planta, é o carboidrato, né? Então, se a planta gasta essa energia, ela gasta esse carboidrato, ela tem menos açúcar. Então, os produtores cortavam a flor antes para a planta não desperdiçar essa energia, esse açúcar, e ter uma planta com maior concentração de açúcar para a fabricação da tequila. No entanto, daí como que fazia a reprodução desses agaves nos campos de agave? Por clonagem. Pegava um agave, tirava um pedacinho dele e fazia clones da mesma planta. Isso significa que todas as plantas tinham a mesma variabilidade genética. Quando a polinização é feita por animais, né, uma polinização natural, um animal se alimenta da flor de um indivíduo de planta, vai para o outro indivíduo, se alimenta, isso faz a polinização cruzada, aumenta a variabilidade genética. Quando eu falo em alta variabilidade genética, eu falo em maiores chances de resistência a doenças, por exemplo. Então, pode ser que surja uma doença num campo de plantação de agave que atinja um ou outro indivíduo que não tenha resistência genética, mas por causa da variabilidade genética, outros indivíduos têm uma resistência a essa planta. Agora, se todas são clones uma da outra e um indivíduo não ter essa resistência à doença, nenhuma outra planta vai ter, porque elas são clones iguais, o material genético é igual. Isso aconteceu no México, né? Na década de 90 teve a crise do agave azul, ela foi atingida por uma bactéria, isso levou a mais da metade da produção de agave à extinção. Então, assim, acabou com metade da produção de agave, levou a uma crise que foi conhecida como crise da tequila, crise do agave azul. Só depois dessa crise que foram escutar o professor Dr. Rodrigo Medellín, que faz um trabalho muito pesado, constante, para a conservação do agave dos morcegos lá no México, escutar ele falar: olha, a gente tem que proteger o agave e o morcego, então a gente tem que deixar o agave se reproduzir naturalmente e os morcegos fazerem a polinização. Hoje em dia, muitos produtores aderiram a isso e eles acabam recebendo o selinho de tequila, né, ou mescal, que também é produzido pelo agave, Bat Friendly, que é amigos dos morcegos. E por ter deixado os morcegos fazerem a polinização do agave, o agave saiu da lista de plantas ameaçadas de extinção lá do México, né? Então agora existe uma população viável de agave com variabilidade genética viável. Os morcegos insetívoros, eles são importantíssimos para o controle natural, controle biológico natural de populações de insetos, não só nas lavouras, né? Aqueles insetos que são considerados pragas para as lavouras, mas também dos insetos em ambientes urbanos que são considerados pragas para o ser humano e que causam alguma doença, algum mosquito que possa causar malária, por exemplo. Então, um único indivíduo de morcego insetívoro, ele come centenas de insetos por noite. Imagina, então, uma colônia de morcegos, porque esses morcegos eles costumam viver em colônias de dezenas, centenas, até milhares de indivíduos vivendo no mesmo lugar. Então, uma colônia de milhares de morcegos comendo no mesmo lugar, numa noite só, ele consegue controlar a população de insetos e muitos desses que são considerados pragas. Por causa disso, em alguns lugares, aqui no Brasil ainda não, mas alguns lugares da Europa, da América do Norte, alguns produtores têm construído o que a gente chama de bat houses, que são casinhas que possuem estruturas certinhas já para atrair morcegos, para que esses morcegos habitem essas casinhas. Então, essas casinhas elas são instaladas próximas a lavouras, onde quer fazer o controle natural das populações. Os morcegos eles começam a habitar essas casinhas e quando eles vão sair para comer, para se alimentar, como já tem o alimento próximo ali, eles não vão buscar um alimento muito longe, né? É o que a gente chama de teoria do forrageio ótimo, vou gastar menos energia para comer o máximo possível. Então tá todo ali o alimento já na lavoura, aquelas pragas, eles vão se alimentar daquelas pragas da lavoura. E aí faz esse controle natural da população de insetos. E um estudo feito em escala de América do Norte demonstrou que manter as populações de morcegos fazendo esse controle biológico natural leva o agronegócio da América do Norte a ter uma economia de mais do que 3,7 bilhões de dólares ao ano, né? Uma economia em pesticidas, que não precisam ser usados, e uma economia por aumentar a produtividade dessas lavouras. Aqui no Brasil existe um exemplo muito legal, que é o projeto das economias das cabrucas. As cabrucas são um tipo de cacau produzido na Bahia,
E o pessoal da UESC, lá de Ilhéus, trabalha, né, com uma produtividade sustentável das cabrucas, uma agrofloresta de cabrucas. E eles fizeram um experimento bem legal, demonstrando que as cabrucas em sistemas agroflorestais, elas produzem mais do que quando estão em campos abertos só de monoculturas de cabrucas. E ainda em sistemas agroflorestais, os morcegos nessas cabrucas, junto com as aves, eles consomem os insetos que atacariam as folhas das cabrucas, causando folivoria e diminuindo a produtividade desse cacau. Então, eles também ajudam nessa produtividade natural do cacau. Então, enquanto os morcegos tentam nos ajudar, né, a gente só atrapalha. Como eu demonstrei, os morcegos eles se alimentam de uma diversidade de itens, né, diferenciados, se abrigam em uma diversidade de locais, então eu encontro morcegos se abrigando em galhos de árvores, em ocos de troncos, em cavernas, em rochas, até mesmo em construções humanas. Isso nos leva a crer que onde existem muitas espécies de morcegos, então onde a diversidade de morcegos é alta, é onde a gente tem uma complexa rede de interações ecológicas, né? Então, se eu tenho morcegos frugívoros num lugar que consome diversos tipos diferentes de plantas pioneiras, significa que eu tenho uma alta diversidade já de plantas pioneiras. E aí, tendo plantas pioneiras frugívoras, isso vai atrair outros animais frugívoros que também consomem esses frutos. Se eu tenho, além dos morcegos frugívoros, insetívoros, piscívoros, nectarívoros, tudo isso vai implicando numa rede complexa de interações. Então, os morcegos, eles são parte integrante dessas complexas teias que mantêm os ecossistemas saudáveis. E aí, enquanto isso, né, a gente vai atrapalhando. Com as nossas práticas nada sustentáveis, que levam a aquecimento global, que levam a extinções de diversas espécies, né? Então, como por exemplo, desmatamentos, mudanças climáticas causadas não só pelo desmatamento, mas também por intensa atividade industrial, urbana, tráfico de animais, né? E o que tudo isso tem a ver com essas pandemias, essas epidemias, e principalmente com a Covid-19 e os morcegos? Tem a ver que a nossa relação insustentável, a nossa relação errada com o meio ambiente em que a gente vive é que desencadeia essas doenças e essas pandemias que eu vou explicar isso agora para vocês. Então, existe um conceito, né, que é denominado saúde única, que é um conceito que fala sobre a união indissociável entre a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Então, o que significa isso? Significa que, se eu tenho um ambiente saudável, eu vou ter nesse meio ambiente saudável, um ecossistema, por exemplo, saudável, animais saudáveis. Se eu tenho um ambiente saudável e animais saudáveis, eu tenho uma saúde humana garantida. Mas se eu perturbo esse ambiente, automaticamente eu vou perturbar esses animais. Como assim? Por exemplo, eu desmato uma área florestal, um ecossistema. Os animais que ali viviam, eles vão ficar estressados por estar acabando com o habitat deles, pode ser diretamente por você estar acabando com locais de refúgio, indiretamente por estar acabando com itens alimentares e aí aumentar a competição entre espécies ou até mesmo entre indivíduos da mesma espécie, enfim. O estresse ao local em que os animais vivem causa um estresse ao organismo dos indivíduos animais. Esse estresse ele diminui a imunidade do animal e ele fica mais suscetível a doenças. Então, às vezes, ele era um indivíduo saudável e que aí vai ficar suscetível a pegar alguma doença de algum outro animal que divide ali algum espaço do nicho com ele, né? Ou um abrigo, ou um lugar de alimentação, enfim. E além disso, além deles ficarem mais estressados e mais suscetíveis a doenças, esses animais que tiveram seu ambiente destruído, eles vão ter que procurar recursos em outros lugares, eles não vão simplesmente se entregar. Então, às vezes, a gente desmata uma área, né, para construir pasto, uma fazenda, e aí o que a gente fez? Simplesmente a gente tirou o habitat natural das espécies e a gente ofereceu, mesmo sem querer, outros recursos para essas espécies. E aquelas espécies que conseguem se adaptar a esses outros recursos vão buscar e se adaptar a esses outros recursos. Então, eu desmato um ecossistema.
Aqueles morcegos frugívoros que não têm mais as plantas pioneiras nativas ali daquele ecossistema, o que eles vão buscar? Talvez as plantas frugívoras do pomar da sua casa, da sua fazenda. E isso vai causar uma proximidade da fauna silvestre com a nossa fauna, com os nossos animais de criação, como por exemplo cães, gatos, gado, porcos, aves, e com a própria população humana. Essa proximidade indevida, né, que é culpa nossa, porque a gente destrói o habitat natural das espécies, ela pode aumentar a incidência da transmissão de doenças zoonóticas. O que são doenças zoonóticas? São aquelas doenças que conseguem ser transmitidas de animais para ser humano. A gente vai ver aqui que os animais, vou falar dos morcegos, né? Eles possuem diversas doenças, diversos patógenos. Isso não quer dizer que todos esses patógenos são transmissíveis ao ser humano. Agora, quando a gente fala em doenças zoonóticas, em patógeno zoonótico, é porque essa doença, esse patógeno, ele tem o potencial de saltar do animal para o ser humano. E o que a gente tem visto é que 60% das últimas doenças, das doenças infecciosas dos últimos anos, nos seres humanos, são zoonoses, ou seja, são doenças que são passadas de animais silvestres ou animais domésticos para o ser humano. Então, aqui mostrando, né, que os morcegos eles possuem uma diversidade enorme de doenças, assim como a gente. A gente também possui uma diversidade enorme de doenças, de micro-organismos que podem causar doenças dentro da gente. Então, não só de vírus, mas os morcegos eles também podem hospedar doenças, vários fungos, diversas bactérias, diversos protozoários, entre outros parasitas intracelulares. E falando de vírus, né, os morcegos abrigam uma enorme diversidade de vírus. E quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que a maior parte desses vírus, né, que os morcegos abrigam, são vírus da família Coronaviridae, que são onde a gente encontra os coronavírus, inclusive coronavírus que já causaram epidemias e que estão muito próximos geneticamente ao coronavírus da nova pandemia de Covid-19, mas ainda não foi encontrado, né? Eu vou falar mais para frente direitinho. O SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, em nenhum animal silvestre, nem em morcegos. No entanto, apesar dessa grande diversidade de vírus de morcegos, né, e de coronavírus, antigamente pensava-se assim, que a hipótese antigamente era que quanto mais diverso é um grupo animal, mais patógenos esse grupo vai abrigar, vai ser potencial hospedeiro, e aí, provavelmente, potencial transmissor de doenças. Então, se os morcegos são o segundo grupo mais diverso de mamíferos, nossa, os morcegos eles têm muito mais patógenos do que os primatas, por exemplo, ou do que gambás, enfim. Mas novos estudos têm demonstrado que não. Quando a gente faz uma relação de diversidade do grupo taxonômico, morcego, primata, roedor, com a quantidade de agentes zoonóticos que cada um desses grupos carrega, a proporção não muda. Então, os morcegos não carregam mais agentes zoonóticos proporcionalmente do que qualquer outro grupo de animais mamíferos aí, ou aves também, que são bastante diversos. No entanto, por que sempre que algum vírus mortal, né, quando a gente pega exemplos aí, Ebola, SARS, CoV, o MERS, eles sempre estão associados com morcegos? Por que os vírus que os morcegos carregam sempre são tão potencialmente perigosos quando eles trocam de hospedeiro, ou seja, saem dos morcegos e vão para algum hospedeiro, como por exemplo o ser humano? Primeiro, apesar da grande quantidade de coronavírus que os morcegos carregam, esse é um gráfico bem legal, vou explicar aqui para vocês. É um gráfico que mostra o potencial zoonótico dos vírus em diversos grupos animais, né? Então, é o potencial do vírus sair do animal e ser transmitido para o ser humano. Esse retângulo aqui, onde tem essa sombra do morcego, está escrito Chiroptera, que é a ordem dos morcegos, é o retângulo do gráfico dos morcegos.
Quanto maior o quadradinho pintado aqui, é porque indica quantidade de vírus dentro de cada família. Então, aqui, Rabidoviride, que é o vírus da raiva, né? Existem diversos tipos de Rabidoviride, de vírus da raiva. Isso fica fácil de ver nesse outro gráfico aqui também, ó, Rabidoviride aqui. Aí, se eu pegar aqui, coronaviride, também ele ocupa um grande espaço, né, nesse retângulo total aqui dos morcegos, porque os morcegos também possuem muitos tipos de coronaviride, né? Então, são conhecidos 3 mil, pelo menos, né? 3.796 cepas, linhagens de coronavírus em morcegos. No entanto, o que significa as cores nesses gráficos aqui? A cor significa o potencial zoonótico desses vírus. Então, quanto mais escuro, maior é o potencial zoonótico. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, o Rabidoviride, ele está escuro, porque o vírus da raiva tem um alto potencial zoonótico de ser transmitido de animais para o ser humano. Lembrando que qualquer mamífero pode transmitir o vírus da raiva, não são só os morcegos. E que os principais transmissores do vírus da raiva para o ser humano são os animais domésticos, os cachorros. Agora, quando eu pego os coronavíride, apesar dos morcegos terem bastante tipo de coronavírus, eles não têm muito potencial de zoonose, né? Então não tem um alto potencial de pular do morcego e trocar de hospedeiro para o ser humano. É baixo, ó, é clarinho, tá quase que no zero o potencial zoonótico dos coronavírus. Então tem muitos tipos, mas pouquíssimos conhecidos com potencial zoonótico. Mas então por que esses vírus que acabam saltando, né, muito provavelmente de morcegos para outros hospedeiros causam uma inflamação tão grave, né, uma doença tão grave? Existem algumas hipóteses sendo testadas e elas não se anulam, pelo contrário, elas se complementam. Então, a primeira hipótese é que os morcegos, quando eles voam, para voar, eles precisam de um metabolismo muito alto. Então, eles gastam muita energia para exercer a função de voo, né? E eles voam a noite todo, o tempo todo que eles estão lá se alimentando. E quando esse alto metabolismo, ele tem como resultado radicais livres. E esses radicais livres, né, eles causam danos ao material genético dos morcegos. Então, ao próprio DNA, eles causam fragmentos de DNA, eles fragmentam o DNA dos morcegos, e esses pequenos fragmentos de DNA causados, né, por esse dano aí do alto custo energético que é o voo, os morcegos, eles entendem esses fragmentos de DNA como vírus. Então, para eles, esses fragmentos de DNA é como se fossem vírus. E aí, o que acontece? O sistema imunológico do morcego tenta combater esses fragmentos de DNA como se fossem vírus. Então, os morcegos, eles estão sempre com um sistema imunológico meio pronto para combater alguma coisa, porque todo dia eles voam, todo dia eles estão combatendo esses fragmentos de DNA. No entanto, se eles ficassem o tempo inteiro combatendo esses fragmentos de DNA, eles só iam fazer isso. Isso ia levar o próprio sistema do organismo dos morcegos ao colapso, porque eles só iam gastar energia no sistema imunológico combatendo esses fragmentos de DNA. Então, eles evoluíram para dar uma atenção parcial para esses fragmentos de DNA. Eles combatem parcialmente, mas eles não despendem toda a energia para isso, só o suficiente para não causar danos ao organismo, né? Os radicais livres, inclusive, eles causam envelhecimento, e morcegos vivem aí de 30 a 40 anos. Então, eles lidam muito bem com esse sistema de atenção parcial, né? Eles conseguem ter uma vida muito longa, dando uma atenção parcial só do sistema imunológico para esses danos que são consequências do alto metabolismo para voar. Além disso, quando eles voam, eles podem atingir temperaturas de 40 graus Celsius. E aí, eu estou falando, então, de um sistema imunológico muito complexo, que dá uma atenção parcial para esses fragmentos de DNA. Um organismo que pode atingir uma temperatura de 40 graus Celsius, a nossa febre humana, né, é de 38, 39 graus. Se um vírus evolui dentro de um organismo de 40 graus Celsius, a nossa febre humana não vai ser capaz de matar esse vírus, muito provavelmente. Então, vai ser um vírus muito adaptado a um organismo muito complexo.
O organismo dos morcegos, o sistema imunológico dos morcegos é muito complexo. Quando um vírus ataca uma célula do morcego, ele vai dar a mesma atenção parcial que ele estava dando para esses fragmentos de DNA. Ele não vai dar uma atenção total àquilo. Ele vai evitar a inflamação. O que é a doença? A doença nada mais é do que a inflamação, que é a resposta imunológica do nosso sistema combatendo aquele corpo estranho, aquele vírus no caso. O morcego ele vai evitar a inflamação, mas ele não evita que esse vírus contamine célula a célula. Então, os vírus que evoluem em sistemas de morcegos geralmente são vírus que têm uma alta contaminação célula a célula, mas nos morcegos não causam a inflamação, porque eles não deixam, eles dão essa atenção parcial. Falam, ó, a inflamação você não vai causar, mas a gente vai conviver com você aqui no nosso organismo. Morcegos que vivem de 30 a 40 anos, convivendo com vírus num organismo, num sistema imunológico altamente complexo. A hora que esse vírus consegue fazer o salto desse sistema imunológico complexo para um outro organismo que não tem esse sistema imunológico complexo, ele é altamente perigoso, ele pode ser até um vírus mortal. Mas lembrando, né, que apesar desse potencial de ser um vírus perigoso, mortal, os morcegos têm um baixo potencial zoonótico. Quem mais transmite doenças ao ser humano é o próprio ser humano, né? A gente convive aí com 23, aproximadamente, 23 mil micro-organismos dentro do nosso corpo, né? E o corpo humano é composto por 10 trilhões de células, mais ou menos, mais 100 trilhões de micro-organismos. Então, quem mais passa doenças para o ser humano é o próprio ser humano. Os morcegos, eles possuem, sim, esse número enorme de vírus, de fungos, de bactérias, mas que poucos são transmissíveis para o ser humano. E aí, por que os morcegos foram logo associados à pandemia da Covid-19? Porque os morcegos eles já estão associados a outras epidemias que tivemos no mundo, né, na nossa história, de vírus perigosos. Então, por exemplo, o Marburg, né, que é um vírus da família do Ebola e que causa febre hemorrágica, assim como o Ebola, ele já foi encontrado em morcegos frugívoros. No entanto, ele não foi passado diretamente de um morcego para um ser humano quando ele causou a epidemia na África, Índia e tal. Ele foi passado para o ser humano através da manipulação de carcaças de primatas em laboratório. Então, esse vírus ele primeiro saltou de morcegos para primatas e muito provavelmente, né, porque na verdade a gente não sabe se ele saltou de morcegos para primatas, se ele saltou de outro animal para morcegos e para primatas, mas enfim, ele já foi encontrado em morcegos também. Mas o que causou, né, essa transmissão do Marburg para o ser humano foi essa manipulação de carcaças de primatas em laboratórios. O Nipah e o Endravírus, que são nipavírus e que causam doenças, inflamação no tecido neural, né, no cérebro e doenças respiratórias, eles causaram epidemias na Malásia. No entanto, também não foi passado diretamente de morcegos para o ser humano. Então, são vírus também que já foram identificados em morcegos, no entanto, foram passados de porcos e de cavalos para o ser humano. Então, a hipótese do Nipah e do Endravírus é que na época em que isso aconteceu na Malásia, houve um desmatamento muito grande, um desenvolvimento acelerado de agropecuária. E aí, os morcegos, eles tiveram o habitat natural deles destruído e eles foram buscar recursos nessas fazendas, né, em que estavam se desenvolvendo o agronegócio. E as excretas desses morcegos, então eles iam lá, se alimentavam, por exemplo, de árvores que estavam no meio do pasto, né, de pomares, e excretavam ali urina, fezes. Essas excretas, né, os cavalos e os porcos entraram em contato com essas excretas contaminadas por Nipah e Endravírus, e aí depois o contato do ser humano com esses cavalos e com esses porcos que causou essa transmissão desses vírus para a espécie humana. E o Ebola, né, os morcegos eles até hoje são um reservatório suspeito de Ebola, porque na verdade não encontrou nenhum morcego também com Ebola, né? A transmissão do Ebola ela está relacionada aí a elucidação dela a carcaças de primatas também. Pode ser ao consumo de carne de morcegos ou até ao contato também com fezes de morcegos em frutos contaminados por essas fezes. Mas também não é muito bem elucidada a transmissão do vírus Ebola ainda para o ser humano.
E além desses vírus, né, os morcegos eles já estiveram associados a 2 epidemias causadas por coronavírus. Então, existem alguns tipos de coronavírus e existem os beta-coronavírus, né? Esses beta-coronavírus, é neles que estão os coronavírus que causaram SARS, que causaram MERS e que está causando agora, né, Covid-19. Os beta-coronavírus são vírus apenas de mamíferos. Morcegos possuem diversos beta-coronavírus, né? Então, aqui, outro desenho para elucidar isso, né? Os beta-coronavírus, eles podem ser encontrados em animais e humanos. Beta-coronavírus são encontrados até mesmo na espécie humana. E dentro dos beta-coronavírus a gente encontra aqui, né? O da SARS-CoV, que causou a SARS na China em 2002, o da MERS-CoV, que causou a epidemia na Arábia Saudita em 2012, e agora o SARS-CoV-2, que está causando a epidemia da Covid-19, com o primeiro caso relatado na China no final de 2019. E aí, então, pelos morcegos estarem já associados ao SARS e à MERS, é que inicialmente, e mais outras características que eu vou falar agora, que inicialmente os pesquisadores foram associando os morcegos à Covid-19. Então, a SARS-CoV-2, a SARS-CoV, desculpa, ela foi detectada na China no final de 2002, né? No entanto, o vírus da SARS-CoV, ele está mais associado à manipulação de civetas. Civetas são mamíferos que são popularmente chamados de gatos, mas eles não são felinos. Eles são só semelhantes a gatos, mas não são felinos. E as civetas, elas são muito traficadas, né? Elas são muito vendidas em mercados, tanto vivo como mortos para alimento exótico. As civetas são os famosos animais que a gente faz, o ser humano produz aquele café super caro, né? Das fezes da civeta. Então, a civeta ela é mantida em cativeiro, em grandes números de indivíduos. Eles alimentam esses animais com café, pegam o café das fezes e faz a torra, né, do café para ser vendido. É um café caríssimo. Então, são animais muito vendidos e traficados. E aí, o vírus da SARS-CoV está relacionado, né, às civetas. Mas muito provável, né, já foram encontradas linhagens muito próximas em morcegos. O MERS-CoV, ele foi identificado em 2012 na Arábia Saudita e muito provavelmente o vírus da MERS-CoV ele passou de um morcego para um camelo, porque a transmissão para o ser humano também não foi direta de morcego para o ser humano, foi a partir das carcaças do leite e das secreções de camelos. E o vírus da Covid-19, por que foi associado, então? Porque além de ter esses 2 tipos de coronavírus, né, que já causaram epidemia SARS e MERS, o vírus da Covid-19 é um tipo de coronavírus muito semelhante a esses outros 2, né? Também é um beta-coronavírus. E o primeiro caso relatado foi de uma pessoa, um indivíduo, que se alimentou no mercado de Wuhan de carcaça de morcego, né? E aí, por causa disso, inicialmente a culpa foi jogada em cima dos morcegos. E os pesquisadores voltaram a atenção toda para encontrar esse vírus da SARS-CoV-2 em morcegos. Então, como é o cenário desses mercados em Wuhan? São mercados em que você encontra carnes de animais expostas, abertas, assim, sem nenhuma vigilância sanitária. Animais presos em gaiolas para tráfico sem nenhuma vigilância, onde passam pessoas o tempo todo. Então, você tem lá carcaças, animais vivos, pessoas, animais domésticos, tudo no mesmo lugar sem vigilância sanitária alguma. Isso é assim a festa para a transmissão de patógenos. E por causa disso, né, então, as atenções foram todas voltadas a morcegos e começaram a investigar esses animais para encontrar a possível origem da pandemia de Covid-19. No entanto, o que as pesquisas mostram até hoje, né, que quando a gente acha que a gente está chegando perto, a gente vê que a gente não sabe nada. Existem 2 vírus que foram encontrados que são muito parecidos em
alguma característica ali do genoma dele com o vírus do SARS-CoV-2, mas não é o vírus do SARS-CoV-2. Então, os morcegos, eles possuem um vírus, né, chamado RATG13, que ele tem 96% de semelhança com o vírus da SARS-CoV-2. E os pangolins, que são esses mamíferos aqui, que são altamente traficados, o pangolim é o mamífero mais traficado do mundo. Acredita-se que a escama dele tem propriedade medicinal, tudo crendice popular, porque não é real isso. Então, eles possuem também um vírus, né, que é o pangolim CoV, que ele é 90% semelhante com o RAT-G13, que é aquele vírus do morcego parecido com o SARS-CoV-2, e o pangolim CoV é 91% semelhante com o vírus da SARS-CoV-2. Acontece que quando a gente faz o sequenciamento do genoma desses vírus, né? Então, aqui em cima, eu sei que esse gráfico é meio complexo, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível para vocês. Aqui em cima, esse gráfico azul, ele é o sequenciamento do genoma do vírus do pangolim. Do pangolim? Deixa eu só ter uma. Do pangolim. Aqui embaixo, o vermelho, o risco vermelho que está aqui em cima, ele é o sequenciamento do genoma do vírus encontrado no popular, né, que iniciou a pandemia no mercado de Wuhan. Então, é o beta-coronavírus lá de Wuhan, do primeiro caso identificado da Covid-19. Em azul, aqui embaixo, é o RAT-G13, que é o coronavírus de morcegos. E quando a gente compara, né, essas variações nessas linhas, azul aqui do pangolim, com o vermelho aqui do SARS-CoV-2 no mercado de Wuhan, e com o genoma do vírus do morcego RAT-G13, o que a gente vê? O RAT-G13, que é o do morcego, ele segue a mesma linha aqui do vírus do mercado de Wuhan. Só que quando ele chega nesse loco aqui do gene, nesse espaço do gene, ele é muito diferente do vírus SARS-CoV-2 que iniciou a pandemia da Covid-19. Então, o RAT-G13, que é o vírus parecido, né, com o SARS-CoV-2 em morcegos, nesse local do gene ele é muito diferente. Já o vírus do pangolim, ele é diferente em tudo com o vírus do beta-coronavírus praticamente. No entanto, nesse loco do gene aqui, eles são muito parecidos. Esse loco do gene é o tão famoso aí, que o pessoal tá falando muito na TV, a tal da proteína S, né, da proteína Skype, que é o loco onde, então, produz essa proteína, e essa proteína, ela é a responsável pela entrada do coronavírus, do SARS-CoV-2, na célula humana. Então, se eu tenho um vírus que ele é muito próximo, como é o caso do morcego, em todo o genoma ao do SARS-CoV-2, mas nessa proteína ele é completamente diferente, significa que esse vírus encontrado em morcegos, ele não é capaz de infectar a célula humana, ele não consegue, porque é nesse loco aqui que se desenvolve a proteína Spike, que contamina, que faz a ligação do vírus com a célula humana. Então, o vírus encontrado em morcego, apesar de ter 96% de semelhança, esses 4% é muita diferença. Esses 4% diz que esse vírus não é capaz de contaminar uma célula humana. O vírus encontrado no pangolim, ele tem essa parte da proteína spike muito parecida, né? No entanto, o resto do genoma dele não é muito parecido. Então, ele também não é ainda o SARS-CoV-2. E apesar, né? Então, quando eu olho aqui, isso daqui é um cladograma que a gente chama. Então, quanto mais próximos estão aqui as linhagens de vírus, mais próximos estão esses ramos aqui desse cladograma. Então, aqui nesse primeiro quadro, eu vejo que o RAT-G13 ele é mais próximo ao SARS-CoV-2 do que o pangolim CoV, que é o coronavírus do pangolim. No entanto, se eu olhar lá na proteína spike, o do pangolim é mais próximo com o SARS-CoV-2 do que o do morcego. Mas ainda tem uma terceira coisa. Essa proteína spike, ela depende de um mecanismo de ativação para conseguir infectar a célula humana. Esse mecanismo de ativação, ele depende de uma sequência que a gente chama de sequência de furin. E essa sequência de furin, ela tá nesse local, né, da proteína S, da proteína spike, que essa proteína ela tem duas partes, duas subunidades, uma chamada S1 e uma chamada S2.
E essa sequência, ela está ausente na proteína S do pangolim. Então, apesar dessa proteína do pangolim ser muito parecida com a proteína do SARS-CoV-2 que causaria infecção na célula humana, né, que é o responsável pela entrada do vírus na célula humana, essa proteína spike do pangolim não tem um mecanismo de ativação da furin que faz com que esse vírus contamine célula humana. Então, o que a gente sabe, na verdade, é que a gente não sabe da onde veio o SARS-CoV-2 ainda. Então, existem diversas hipóteses que ainda têm que ser melhor testadas e que estão sendo, né, as pesquisas estão indo nesse sentido. E possíveis cenários a serem testados. Então, um cenário: morcegos passaram o vírus para o pangolim, esse vírus evoluiu no pangolim e do pangolim foi para o ser humano, então eu tenho SARS-CoV-2 no pangolim e no ser humano, mas eu não vou achar no morcego, porque ele passou do morcego, foi para o pangolim, no pangolim evoluiu e aí foi para o ser humano. Ou morcegos passaram esse vírus para o pangolim passou para o ser humano e o vírus evoluiu no ser humano, esse SARS-CoV-2, e aí ele é um vírus humano. Ou os morcegos passaram o SARS-CoV-2 para o pangolim e para o ser humano, e aí a gente tem que encontrar um morcego que tenha exatamente o SARS-CoV-2. Essa hipótese do morcego passar para o pangolim, né? Ah, mas como que o morcego passaria um vírus para um pangolim? Não, o morcego é um animal que voa, né? O pangolim é um animal terrestre. Saiu um artigo bem legal que mostra que morcegos e pangolins podem dividir o mesmo abrigo. Então, esse artigo aqui mostrou, né, que tocas utilizadas por pangolins também foram utilizadas por morcegos. E só nessa divisão de abrigos já pode ocorrer essa transmissão de vírus entre espécies diferentes e com às vezes a gente pensa com comportamentos tão diferentes, né? Com papéis funcionais tão diferentes. E no Brasil, né? Os morcegos brasileiros, eles têm esse tanto de coronavírus, porque tudo isso, né, que eu falei, MERS, SARS, foi tudo lá no Oriente Médio. Mas e no Brasil? Os morcegos do Brasil, eles também possuem uma diversidade de coronavírus. No entanto, os coronavírus dos morcegos do Brasil são muito diferentes desses coronavírus que têm causado essas epidemias e agora a nova pandemia da SARS-CoV-2. Então, apesar dos morcegos do Brasil terem coronavírus, são coronavírus de morcegos, que não tem nada a ver com esses que estão causando doença, não são capazes, pelo menos nunca foi encontrado um, de contaminar uma célula humana. Esses morcegos, né, que foram encontrados aí com SARS, provavelmente hospedeiros de SARS, MERS, não são morcegos que ocorrem no Brasil. Esse morcego que foi encontrado com RAT-G13 não ocorre no Brasil, são todos morcegos lá do Oriente Médio mesmo. E aí, o que tem que ser feito agora? É investimento em pesquisa para monitorar. Isso, na verdade, sempre teve que ser feito, né? Mas agora, eu acho que agora a atenção está voltada mais a isso. Então, investimentos em pesquisa para monitorar a fauna silvestre em relação aos seus patógenos. E aí, agora a Fiocruz está desenvolvendo uma pesquisa muito boa e eles estão monitorando morcegos e outros animais na Mata Atlântica, coletando material sanguíneo, né, amostra de sangue, amostra de fluidos nasais, de saliva, dos morcegos e de outros animais, para começar a fazer um banco de dados de patógenos, de vírus desses animais. Aí a gente faz o sequenciamento genético desses vírus, joga em bancos de dados de sequenciamentos genéticos para saber quão próximo esses vírus encontrados nesses morcegos ou nesses outros animais está de outros vírus que a gente já sabe que podem causar doença ao ser humano. E aí, a partir disso, a gente já tem que tomar um cuidado, né? Se a gente encontra um vírus lá que está muito próximo ao SARS-CoV-2, por exemplo, vamos investigar isso daí. E onde foi encontrado, né? Foi encontrado num fragmento de Mata Atlântica que fica na região ali de Minas, que é a região mais afetada da Mata Atlântica, mais destruída, centro econômico do Brasil. O que tem que ser feito? Conservação urgente, né? Vamos reforçar as medidas de conservação daquelas unidades de conservação já existentes e criar novas onde existe essa grande diversidade de morcegos, né? Então, manter esses bichos no habitat deles sem perturbá-los e monitorar frequentemente as populações. E aí,
existe esse trabalho da Fiocruz, né, está dentro de um grande trabalho que é um trabalho denominado Projeto Viroma Global, que é para sequenciar o genoma, né, dos vírus de origem animal. Esse projeto ele tem um custo, né, até agora de 1,2 bilhões de dólares. Esse projeto para você monitorar os vírus de animais silvestres. Só o governo brasileiro gastou até dezembro de 2020 509 bilhões no enfrentamento à pandemia. Então, o que é mais barato? Eu investir em pesquisa, né, e prevenir que uma nova epidemia, uma nova pandemia ocorra, ou eu gastar depois remediando o estrago já feito. Lembrando que teremos novas epidemias, né? A nossa relação com o meio ambiente está completamente incorreta. Então, a gente sabe que existem diversos, por exemplo, vírus e bactérias congelados em permafrost, né? Que são as camadas de gelo, e o aquecimento global está causando o derretimento disso. Então, a gente vai expor esses patógenos. A Amazônia está em níveis recordes de desmatamento. E a Amazônia é um ecossistema, um bioma mega diverso, junto com essa mega diversidade de animais que a gente conhece, além de existir os animais que a gente ainda desconhece, existe toda a diversidade de vírus, de bactérias, de fungos e outros patógenos que esses animais carregam e que a gente desconhece, que a gente não sabe, né? E a gente não sabe o que são, a gente não sabe se tem ou não potencial zoonótico, e a gente está expondo tudo isso quando a gente causa desmatamento. A gente está expondo esses animais, expondo a população humana a esses novos micro-organismos que a gente desconhece. Então, os morcegos, eles não são os culpados, né? Além de serem vítimas de toda essa relação indevida com o ser humano e também do preconceito que já existe, né? Por serem morcegos, e são morcegos que se alimentam de sangue, os morcegos chupam sangue, né? São 3 espécies das mais de 1.400 espécies no mundo de morcegos que se alimentam de sangue. 3, só 3. As 3 ocorrem no Brasil, as 3 estão restritas à América do Sul e América Central. No entanto, uma tem preferência por se alimentar de sangue de mamíferos, né? A outra é aves, as outras são aves. Essa uma prefere sangue de animais silvestres, não ataca o ser humano assim. Então, são mitos, né, que permeiam aí os morcegos que não fazem muito sentido. Então, a gente tem que trabalhar no sentido aí de desmistificá-los, né, e mostrar quem são os morcegos, qual o papel e a importância deles. E além da importância ecológica, eles são importantes também para o desenvolvimento da medicina. Então, esses morcegos que se alimentam de sangue, eles possuem na saliva deles uma substância anticoagulante, porque a hora que eles mordem uma presa, aquele sangue tem que ficar saindo, né? O ferimento tem que ficar sangrando e ele fica lambendo aquele sangue, ele não fica chupando, ele lambe aquele sangue que vai saindo. Então, o sangue não pode coagular. Essa saliva anticoagulante, ela é estudada e utilizada em tratamentos de vítimas de derrame. A questão dos morcegos terem esse sistema imunológico altamente complexo, né? E viverem de 30 a 40 anos pode ser a chave da longevidade. Como que eles enfrentam, né, esses radicais livres e esses vírus e não envelhecem rápido, não morrem rápido, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, os morcegos, eles possuem um sistema de imunização, né, o sistema imunológico deles, cujo a porta de entrada do sistema imunológico é um complexo chamado interferon alfa. A gente também possui esse interferon alfa. Acho que todos os mamíferos, a maioria, não sei, possuem o interferon alfa, que é a primeira parte do sistema imunológico que vai perceber a presença de um corpo estranho e vai avisar o sistema todo, né? Olha, tem um corpo estranho aqui. Por que o sistema do interferon alfa dos morcegos age tão rapidamente a ponto deles, logo que são infectados, contaminados por algum vírus, já sabem, já estão ali prontos para fazer aquela defesa parcial e não deixar a doença se estabelecer, e o nosso não faz isso. Então, entender esses mecanismos nos animais, aqui no caso dos morcegos, pode ajudar a desenvolver técnicas de tratamento nessas doenças, né, que são passadas para o ser humano. Então, é importante. Outra coisa muito legal que saiu ano passado é que os morcegos hematófagos, eles têm uma peculiaridade, né, de terem laços sociais muito fortes. Então, as fêmeas, elas fazem creches
onde mães cuidam umas dos filhotes das outras, enquanto isso uma mãe sai se alimentar. Quando ela volta, ela regurgita o sangue para outras fêmeas que ficaram cuidando do filhote se alimentar. Uma lambe a outra, né, para se limpar. Então, eles possuem laços sociais fortes. Quando algum indivíduo da colônia, né, de centenas, dezenas, centenas dessa colônia de morcegos hematófagos está doente, eles percebem, eles conseguem saber que o indivíduo está doente e eles isolam aquele indivíduo. Então, eles rompem esses laços, né? Os laços familiares de mãe para filho não são rompidos, mas os laços assim de amizade de uma fêmea com outra é rompido, justamente para esse indivíduo não se contaminar com a doença daquele outro. Então, os morcegos eles fazem um distanciamento social. E aí, né, o que eu pergunto para vocês, espero que vocês estejam saindo com a mesma impressão que eu, de que os morcegos eles são vítimas de preconceito, são os heróis invisíveis, não são os vilões transmissores de doença, a culpa não é deles. Mais importante do que a gente achar um culpado é a gente saber que a gente tem que mudar as nossas relações, então a gente tem que parar com o tráfico de animais, a gente tem que parar com o consumo de fauna silvestre, com fauna silvestre para pet, com desmatamento, com aquecimento global, e aí a gente vai parar com as epidemias e as pandemias. Mas, se a gente precisa tanto e tem essa necessidade de apontar um culpado, é só a gente pegar um espelho e olhar que está ali o culpado. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu me coloco à disposição para as perguntas. Meu e-mail está aqui também. Coloco à disposição para quem precisar. Quero mais uma vez agradecer o convite do Anderson e toda a organização da NetView. Bom, obrigado, Carol. Mais uma vez um aprendizado, né? A gente sempre falar e realmente faz uma perspectiva diferente do Anderson, o áudio. Tá muito baixo. Tá cortando um pouquinho. Eu queria agradecer a presença e dizer que sempre ouvia a palestra como aprendizado. E falando nisso, né, na questão do morcego, a gente sempre sai da sua palestra com uma outra visão do morcego, né, como você mesmo mencionou. E nessa questão do equilíbrio, né, um tempo atrás, é uma pesquisa que dizia que as abelhas foram consideradas um dos animais mais importantes do planeta. E, pegando o gancho da sua palestra, você acredita que os morcegos também podem estar nessa linha aí de um dos animais mais importantes, até pelo fato de 25% dos mamíferos serem morcegos? Eu acredito, né? Porque em nenhum outro grupo você encontra essa diversidade funcional que você encontra no grupo dos morcegos. Então, assim, eu acredito que eles são importantíssimos. Apesar da, por exemplo, você pega a polinização, né? Por que as abelhas foram consideradas tão importantes assim? Porque elas são as principais polinizadoras da maioria de plantas, são os invertebrados, são abelhas, moscas, enfim. No entanto, quando a gente pega algumas aves e morcegos também, pode não ter um número expressivo de plantas que eles polinizam, por exemplo, mas existem relações específicas, como, por exemplo, o agave, que só é polinizado por morcegos. Então, são extremamente importantes, com certeza. É engraçado, né, Carolina? O que você está falando de culpar os morcegos é muito engraçado. A gente, ser humano, sempre tem essa mania, né, de culpar um animal, né? A gente tem um caso do mico-estrela aqui lá no Rio de Janeiro, né? Que aí a culpa virou do bicho, né? A culpa não é do ser humano que começou a colocar mico-estrela sem parar naquela região e ele começou a se produzir. Ou o próprio caso das abelhas, né? Que a gente está falando das abelhas, mas essas que foram consideradas importantes são as nativas, né? Nativas da floresta que tem. Só que as africanizadas, né, ou europeias, eu não sei, eu já vi os dois termos, quando foi trazida para cá, ela é tratada como uma grande vilã por ter destruído boa parte das abelhas nativas. Isso é uma grande calúnia, né? Assim, não tem como você culpar o animal, né? Você não tem como falar como é que a abelha que veio lá, não sei, ou da Europa, ou da África, não sei exatamente de onde veio parar aqui. Foi por um acaso que ela veio parar aqui, mas realmente isso a gente faz sempre, né? A gente faz isso com todos os animais. A gente teve um caso, eu não sei se eu vou falar, em São Gonçalo, que
que os ratos estavam tomando conta lá de São Gonçalo, e um prefeito da época resolveu botar, em vez de resolver a questão dos ratos de forma coerente, resolveu colocar um bando de cobra na cidade para poder matar os ratos. E olha como o problema que você imagina que tenha dado. Aí depois da cobra virou a vilã, né? Era o rato, virou a cobra, e, e aí você vai criando uma Muito escadinha. interessante, né? Quando a gente vê a questão até sobre doenças da questão da febre amarela, quando começou a chacinar macaco aqui no Rio de Janeiro. Muito boa palestra, Carol. A gente tem alguns comentários aqui do Eliel falando que mudou completamente o conceito dele sobre morcego depois da sua palestra. A Anica falou que a sua palestra foi extremamente significante para as aulas de biologia dela. E o André Martins mandou uma pergunta para você. Ele falou que acreditava que os morcegos não enxergavam por serem semelhantes aos roedores e que eles transmitiam vírus como os roedores. Ele está perguntando se a urina, as fezes, as excretas do morcego transmitem doença como as dos roedores, ou se não, se é diferente. Sim, existem doenças que são transmitidas pelo sangue, mas também existem doenças que são transmitidas aí por fezes ou por urina. Então, por exemplo, o Endra e o Nipah, que foram passados primeiro para outros animais, né, para cavalos e porcos, e depois para o ser humano, foi por excretas de morcegos. O Ebola pode estar associado à excreta também que contaminou algum fruto. O vírus da raiva, que é o mais conhecido, né, um vírus mortal, a raiva não tem cura, né, ela tem a prevenção que é a vacina. Então, os nossos animais devem sempre estar vacinados contra a raiva. O vírus da raiva, ele é transmitido por saliva, né? Então, assim, de qualquer mamífero é a saliva, inclusive do morcego. Mais uma pergunta do André aqui. Ele perguntou: o fruto já encontrado com furos dos dentes do morcego, é verdade que não se deve comer? E por uma curiosidade, por que os dentes laterais são maiores? É para furar as presas, os frutos? A gente não deve comer nenhum fruto que já foi aí consumido ou mordido por algum outro animal, né? Por prevenção aí. E os dentes, né? A fórmula dentária de cada espécie de morcego vai variar e vai depender da especialização. Então, se eu pegar um morcego carnívoro, ele vai ter, né, os caninos mais afiados e maiores. Mas se eu pegar, por exemplo, um morcego hematófago, apesar dos desenhos mostrarem grandes caninos, o dente mais afiado do morcego hematófago são os incisivos, que são os dentes da frente que ele vai usar para furar a presa, para ficar sangrando. Se eu pegar um morcego que se alimenta de frutos, ele vai ter também caninos bem desenvolvidos, mas outros dentes também. Então vai variar muito da especialização alimentar do animal. Obrigada, Carol. Eu vou dar alguns informes. Quem tiver alguma pergunta ainda para fazer para a professora, pode fazer aí no chat. O Eliel comentou que não está conseguindo assinar a presença no formulário. Eliel, a gente já disponibilizou novamente o formulário. Se você ainda assim não conseguir, deixe o seu e-mail no chat, que eu vou anotar, e a gente vai fazer a inscrição para você. Qualquer problema que não estiver conseguindo, pode deixar o e-mail no chat, ou pode entrar em contato com a gente pelo e-mail alunos@natbio.com. Repetindo, alunos@natbio.com. Mas também pode deixar o nome no chat, o e-mail, que a gente vai entrar em contato, tá? Não vai perder a presença de vocês, não. Fiquem tranquilos. Olhando assim, mais alguma pergunta para a professora. Não, são mais parabenizações para você, professora. Maristela agradecendo, falando que foi muito boa palestra. O pessoal falando que é uma nova forma de visualizar o morcego, forma dele ajudar no meio ambiente. Então, obrigada mesmo, professora. Eu que agradeço todo mundo aí que assistiu e todos vocês do NetBio, especialmente o Anderson aí que fez o convite para mim. Obrigada. Carol, tem só mais uma pergunta. Pergunta não, não sei se você pode falar. Você está lançando um livro, você é autora de um livro, né, do monitoramento de fauna e flora. Quer falar um pouquinho dele? Esse é um livro que ele foi resultado do PELD da UEL, né, que é o Programa Ecológico de Longa Duração da Universidade Estadual de Londrina. Esse PELD, ele lá na UEL, ele é organizado, né? Ele é coordenado pelo professor Dr. Marcelo Torezan, que trabalha com restauração ecológica,
E aí os alunos, né, de doutorado, de mestrado, de graduação, que foram desenvolvendo monitoramento nessas áreas de reflorestamento, que são áreas de reflorestamento da Duke Energy, que é uma empresa de energia no Paraná. Então aí eu fiz a parte de morcegos, né? Monitorei as espécies de morcegos nesses reflorestamentos para saber se esses reflorestamentos já estavam abrigando espécies de morcegos, se eram espécies polinizadoras, né? Frugívoros que vão ajudar ali já na manutenção natural desses reflorestamentos. Aí teve o grupo que trabalhou com mamíferos terrestres, o grupo de anfíbios, enfim. E esse livro, ele pretende ser um livro que fale sobre as técnicas de amostragem de cada grupo da fauna e também da flora nessas áreas de monitoramento de reflorestamento. Então, quem tiver interesse, ele está à venda no site da Edwell, que é a editora da UEL, né, um livro de monitoramento, então, de fauna e flora em áreas de reflorestamento. E em cada capítulo o leitor vai encontrar são as técnicas de amostragem. Então, no grupo de mamíferos, vai encontrar a gente discutindo sobre técnicas de amostragem de morcegos, né? O uso de redes de neblina, de gravadores de ultrassom para amostragem de morcegos em áreas de reflorestamento, que podem ser utilizados também em outras áreas, na verdade.